Pois muito bem, seja muito bem-vindo, né? Aqui é o canal Mr. M dos Concursos. Nessa série que eu vou soltar aqui no final de ano, né? Então a gente vai contar um pouco de toda a minha história e essa é a dinâmica. Eu gosto de passar isso até como exemplo para quem estuda para concurso, trazer um pouco assim de como que foi a minha história, para você saber que tem grandes momentos de dificuldade, né, para a gente passar em concurso, para a gente chegar no nosso objetivo final, para a gente chegar aonde a gente quer como concurseiro ou principalmente na vida, em qualquer coisa que você faça, né? Essa semana, 29 de novembro, foi lançado o Senna, né? A série da Netflix com 6 capítulos. Terminei de assistir ontem, né? Na verdade, o último capítulo. Cara, uma série maravilhosa que demonstra uma história que parece até ficção, de quando você lembra os detalhes de quanta superação foi na vida de Ayrton Senna do Brasil, né? O Beco para os íntimos, né? Como era conhecido pela família. Foi uma pessoa fora de série, que superou, que batalhava por aquilo que queria. Assista a série que você vai entender. Para quem viveu aquela época, para quem assistiu as corridas como eu assisti, meus 10 aos 15 anos ali, sempre aos domingos, né, de manhã, junto com a família, o pai, a mãe, torcendo pelo Ayrton Senna, aquilo te traz uma memória afetiva muito grande e você lembra realmente o quanto aquilo te trouxe, né, um sentimento de patriotismo, de ser brasileiro, um sentimento de querer fazer o seu melhor, de competir, de vencer, então isso é muito legal. Mas eu quero trazer aqui um pouco da minha história de vida, né? Então, sobre como eu comecei a estudar para concurso, e o primeiro capítulo, a primeira notícia, a primeira pergunta é essa, né? Como você começou a estudar para concurso? Por que você começou a estudar para concurso? Aí eu volto um pouco no tempo para falar, né, do período que foi da minha infância, né? Eu cresci, meu pai, então ele era garçom, depois de garçom trabalhou bastante, daí começou a gerenciar alguns restaurantes, né? Começou também a montar ele mesmo os seus restaurantes, né? Então começou a ser um empresário. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que eu ajudava ele no restaurante, ou depois de um tempo ela abriu um salão de cabeleireiro, que ela cortava cabelo, né? Na própria casa, na nossa casa, e a partir de lá ela também tinha a renda extra dela, né? Cortando cabelo, tendo ali a dinâmica de um salão pequeno de cabeleireiro, né? E a partir disso eu cresci em duas realidades, né? Uma realidade ali da minha mãe procurando trabalhar, meu pai também procurando aí montar o seu negócio. Eu vi quão difícil é, né? A atividade privada. Eu sempre bato palma porque não é uma vida fácil, não, você colocar uma empresa, né? Às vezes você tem a possibilidade de falir, de ter a dificuldade de não ter sucesso, né? E essa é uma grande chance de você não alcançar o sucesso. Nossa, cara, não dormi nada, eu tô com umas olheiras aqui, tô me olhando aqui nessa última semana aqui, de férias até, fazendo os últimos preparativos para a viagem. Então, gente, eu cresci nesse ambiente assim que eu vi o quão difícil é, né? Quando meu pai não sabia lidar com essa questão de ter dias que dava dinheiro, ter dias que não dava dinheiro. Então, ele ficava, basicamente, ficava triste, ficava nervoso, né? Então, isso aí afetava diretamente em casa, né? Aquele período, principalmente, que ele trabalhava com o restaurante dele, né? Que a gente dependia daquilo para sobreviver, para pagar as contas, para pagar a faculdade. Então, aquilo me trouxe um sentimento assim de bastante ansiedade, né? A questão privada, de não ter a garantia de um salário mensal, de não ter a garantia das coisas mensais, né? Meu pai era um cara muito trabalhador, batalhou bastante para sustentar, para ter esse dinheiro, para poder girar o restaurante, para poder fazer de tudo para poder dar uma vida para nós, né? Para poder dar uma educação para mim, principalmente, né? Ele fazia questão de que eu fizesse a faculdade, que ele disse que a educação ninguém tirava, né? Ele podia deixar bens, mas tipo o ensino, aquilo que eu aprendesse, ninguém iria tirar de mim. Então ele sempre batalhou nesse sentido, né? E a partir disso teve um momento que marcou o meu início para concurso, é isso que eu quero colocar. Então, essa é a dinâmica no final que me levou a ser concurseiro. Mas eu nunca me esqueço que foi algo que sempre me emociona e traz lembrança, foi do primeiro contato com o concurso público, que foi quando a minha mãe, né, quando eu tinha meus 10 anos, minha mãe decidiu fazer o concurso para merendeira, que a minha mãe não tinha o primeiro grau completo, ela tinha o primeiro grau incompleto, e o que ela podia fazer, acho que era isso, era merendeira, ou até cozinheira acho que era merendeira só, ou faxineira, era merendeira ou faxineira
da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. E eu não esqueço porque a minha mãe se inscreveu no concurso naquela época, né? Imagina que eu tinha 1990, mais ou menos, 89 para 90, né? Ela se inscreveu e naquela época a gente comprou um livro de português e matemática, era que caía na prova, né? Vendia uma apostila pequena, não era da solução ainda naquela época, pelo que eu me lembro. Mas a gente comprou e a partir daquilo eu tive que ensinar minha mãe, né? Porque eu estava na quinta, sexta série, então matérias que caíam, ela sabia pouquíssimo de matemática. E foi um período ali de 60 dias, tipo, ajudando minha mãe a estudar para concurso, para ela passar nesse concurso de merendeira, para ter um salário, porque também ela sabia naquela época que não era fácil também depender do salão, do pai, às vezes dava, às vezes não dava, e ali ela viu uma estabilidade. E, cara, foi ali 60 dias, né, que a gente estudou, eu ajudava ela. Era difícil, minha mãe teve uma infância muito pobre, né, ela trabalhava na roça aqui no Rio Grande do Sul, nas plantações que tem aqui de milho e outras coisas para colher e plantar. E, cara, ela não teve assim um desenvolvimento muito bom quando pequeno, ia para a escola, mas não conseguiu terminar a escola, né? Praticamente escrevia, mas escrevia mal pra caramba. Então, uma pessoa sofrida, né, que decidiu ali fazer o concurso num sonho dela. E, cara, a minha sensação é que estava muito difícil, né, de ela aprender principalmente matemática. Mas eu não tinha a menor ideia de como é que era um concurso público e, né, vamos para cima. E assim eu fiz, a gente fez, eu nunca esqueço que a prova foi, onde ela ia fazer a prova era num CTG, um centro de São Gaúcho, assim, que parece uma escola, com várias salas, né? E naquele dia ela me levou e daí eu fiquei esperando ela do lado de fora daquele lugar, porque eu tinha muito aquela questão de estar sempre junto com a minha mãe, né? Eu tive sempre essa relação de minha mãe, quando ela era manicure, que ela fazia manicure nas casas, ela me levava, eu ia de bicicleta, nós dois a pé, eu de bicicleta pequena e ela, e nós ia pelas casas lá em Camboriú, quando eu morei lá, que meu pai foi garçom lá em Camboriú, aí nós ia pelas casas fazendo manicure e a gente ia junto, né, eu passava o dia com ela pra lá e pra cá, sempre companheiro, sabe, foi minha companheira de vida no início, sempre foi minha mãe. E, cara, ali eu fui, e daí tu vê aquela imensidão de gente, né? É muita gente pra fazer concurso. Aquela foi a minha primeira coisa. Nossa, quanta gente para essa prova, né? Eu não tinha ideia de quantas vagas eram para merendeira, quantos queriam fazer, eu não tinha a menor ideia de nada. Só sabia que a minha mãe estava ali, tentando fazer, né, o melhor dela para conseguir essa vaga. Ela fez a prova, depois saiu da prova, a gente nem conversou muito sobre a prova, né? Ela terminou, ela não falou muito também sobre a prova. E a gente foi para casa, né? E a partir daquilo teve o resultado, né? Minha mãe provavelmente não passou, acho que ela nem tinha esperança depois que ela saiu da prova mesmo. Então, mas foi uma experiência assim que foi algo que a gente tentou, né? Para merendeira, minha mãe não passou e eu nunca mais pensei naquilo. Mas foi o primeiro start assim de que, cara, concurso público, né? Um salário mensal, trabalhando para um órgão ali, a prefeitura, né? Interessante, minha mãe, né, traria estabilidade e não deu certo. Então, meu primeiro contato foi esse, foi muito emotivo, foi mais emocional de ver minha mãe fazendo algo que eu jamais vi ela fazendo, que seria estudar, né, porque ela tinha muita dificuldade, principalmente para escrever, de estudar para batalhar por alguma coisa. E eu sei o quanto ela se esforçou, porque ela pediu para eu ajudar ela a estudar. Então eu sei o grau de dificuldade e o quanto ela queria, talvez, passar naquele concurso. Só que não deu, ela nunca falou disso. Nem depois de adulto, eu acho, nunca perguntei, porque é um assunto que, pra mim, sempre traz essa lembrança, assim, sabe, mais melancólica e triste. Mas foi a minha primeira experiência com o concurso. E assim a gente termina hoje o nosso primeiro episódio da série sobre concurso público. Então, hoje, com a minha história, né? Então, esse é o motivo e a razão de meu primeiro contato e talvez porque eu comecei a estudar para concurso público. Até amanhã.